יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה. Shalom Lecolam, paz e plenitude a todos, sejam todos bem-vindos agora a esse nosso novo podcast sobre Torá. Eu quero agradecer a todos que estão conosco nesse nosso novo projeto, que já era uma promessa antiga sobre o estudo da Torá durante a semana, e nós vamos estar hoje estudando a Parashá de Shemot, e eu quero agradecer em primeiro lugar ao meu amigo Boaz, que está aqui comigo hoje. Não é isso, Boaz? Obrigado por estar aqui com a gente. Shalom a todos. Shalom, Ravi Ezra, por ter me convidado. Né? Sou amigo do Ravi Ezra de longa data. Há muitos anos. Né? E hoje fui convidado por ele para estar aqui, só que num papel invertido. Sou convidado por ele para estar no podcast dele, mas eu faria as perguntas. Uhum. Então, e hoje nós vamos abordar o que mesmo? Parashá de Shemot, né? O livro de Shemot. E a ideia é que a gente tenha um bate-papo assim, de uma abordagem filosófica, antropológica, histórica, crítica, extrovertida e sem dar essa ênfase religiosa, dogmática, só explorando um pouco a Torá como um livro interessante, que tem tanta coisa, tanta coisa escondida ali, tanta coisa histórica. Uhum. E a gente quer falar um pouquinho sobre isso, não é isso? Isso. Então, aproveitando que estamos na semana da Parashá Shemot, então nada melhor do que começar então por essa Parashá, né? Então, Parashá de Shemot. Ravi, explica para o pessoal aí que não está muito, né, que não sabe, não conhece muito a cultura judaica, né, o que é Parashá e o que é Shemot, e o que é o livro de Shemot. Né? Então, assim, primeira coisa é o nome, né? O nome Shemot. Por que a primeira Parashá ela tem o mesmo nome do livro? O motivo é muito simples, é bem simples. Quando a Torá ela foi escrita, né, e quando ela foi entregue ao povo judeu ali, na época de Esdras, quando o texto ficou pronto e as pessoas começaram a ler a Torá, não existia essa coisa de capítulos e versículos. Ela era um texto só. Né? Um texto só. A gente não tem nem como dizer, Boa, se a Torá que a gente tem hoje é o Sefer Torá que aparece na Torá, que Moshe trouxe. Né? O que temos é o Pentateuco, que teoricamente contém toda a Torá que Moshe trouxe do Sinai, isso é uma questão de religião. A fato é, a redação ela é atribuída a Esdras. E quando ela foi entregue, ela não tinha capítulos e versículos. Os capítulos e versículos foram adicionados posteriormente. E o que é Shemot? Tá, eu vou chegar lá. Aí, o que eles fizeram? Eles dividiram a Torá em porções. E essas porções, elas tinham o começo baseado na palavra mais importante do primeiro versículo que ela começava. Então, os livros, eles têm, os livros do Rumash, do Pentateuco, da Torá, eles têm o nome da palavra mais importante do primeiro versículo de cada livro. Então, por exemplo, né, Shemot em hebraico vai estar lá o quê? Acho que é Ele Shemot, né? Isso mesmo. Ele Shemot, Ele Israel. E esses são os nomes. Por quê? Porque ela começa dizendo, e esses são os nomes dos filhos de Israel que desceram ao Egito, que desceram ao Egito com suas famílias. Com suas famílias, com sua casa. Né? Então significa nomes. Aí, mas o mesmo nome do livro é o mesmo nome da Parashá. Não tem nenhum significado assim. Por que Shemot? Por que o livro fala dos nomes? Por isso chama nomes? Não. É porque a palavra mais importante. É a primeira palavra ou a mais importante do começo do primeiro versículo, do primeiro trecho ali. Então, todas as partes da Parashá, que hoje são 54, elas começam com. O Rabino falava, naquela Parashá que começa com a palavra tal. É mais fácil de achar. É uma referência bem. Quando não tinha versículo e capítulo, uma data longínqua, era a maneira de localizar o texto. Só isso. Tá. Agora, veja, é interessante entender isso, que
O livro de Shemot se chama Shemot em hebraico, porém sua tradução... Então, é isso que eu ia falar. Então nós estamos lendo o livro de Êxodo. Êxodo. E por que todo mundo conhece como Êxodo? Por que a cultura ocidental conhece como Êxodo? Tudo vem lá da chamada Septuaginta, quando eles traduziram para o grego. E em grego, os tradutores, a gente tem lá a lenda dos 72 sábios, mas a gente não há comprovação histórica nenhuma. Se parece muito mais uma lenda mesmo, né, para dar credibilidade ao texto, né? Inclusive, o nome que dá origem é um o nome da Septuaginta, né? Ela tem a ver com a paraxá de hoje, inclusive. E há uma questão interessante na Septuaginta. Eu não posso fugir do tema. Me ajuda aí a não fugir do tema. Então vamos lá. Septuaginta, o que é? É um texto, uma tradução grega, primeiramente da Torá, atribuída à época do imperador Ptolomeu, que tinha como objetivo trazer a Torá para dentro do farol de Alexandria, mas, claro, traduzida para o idioma da época mais famoso, que era o grego. E ele teria pedido que 72 rabinos, né, 6 de cada tribo, traduzissem a Torá. Ok. Essa história é um pouco alegórica. O fato é que foi traduzido para o grego e que em grego os livros ganharam nomes, não agora baseados na primeira palavra, mas eles ganharam títulos do tema. E esses títulos estavam relacionados ao tema de cada livro. Então, Gênesis ganhou esse nome porque é o livro dos começos. Livro das origens. Livro das origens. Êxodo ganhou esse nome porque Êxodo significa o quê? Saída. Então, Êxodo rural, aqui, nos anos 80. Saída. Levítico. Né? Levítico, o livro dos levitas. Porque, na verdade, o nome judaico... o que pouca gente sabe é que alguns livros da Torá, eles também possuem títulos em hebraico que não estão escritos no Pentateuco, mas pelos quais os rabinos os chamam e os apelidaram. Tá? Então, por exemplo, o livro de Vaikra, Levítico, cujo nome Vaikra significa simplesmente Echamou, que começa dessa forma, o livro de Vaikra, em hebraico, os rabinos apelidaram ele, por exemplo, de Torat Kohanim, a Torá dos sacerdotes. E o livro de Deuteronômio, ele é apelidado pelos rabinos de Mishneh Torá. Ah, mas não é o do Maimônides? Não, tem nada a ver com o do Maimônides. Mishneh Torá, a segunda Torá. Porque ele é uma repetição. Então, e no grego também, Deuteronômio significa segunda Torá, né? A segunda lei. Então, Gênesis tem a ver com o livro dos começos, Êxodo tem a ver com o livro que relata a saída do povo judeu do Egito, do povo hebreu do Egito. Vamos deixar claro que aqui não tem povo judeu nenhum ainda. Existe um povo que a Torá chama de povo hebreu. Aí depois Levítico, é porque lá estão os sacrifícios, lá estão os ofícios sacerdotais. Não se esqueça do Números. Números, que aí censo. É o censo, que aí é o livro dos números. Como é que você consegue se lembrar qual é o nome dele em grego Bamidbar. lá? Não, Bamidbar é em hebraico. Em grego lá, como é que é? Não me lembro agora, não me lembro o nome lá. Mas tem um nome lá, que não é números, né? Mas é a tradução disso lá. Que é o livro das contagens, que traz os censos, traz muita coisa. Bamidbar, em hebraico, no deserto. Né? E Devarim, que é Deuteronômio, que são as últimas palavras de Moshe, na verdade, são as palavras que ele teria dito nos últimos 30 dias de vida antes de morrer. E repetindo para aquela geração tudo isso. Ok, então, esse é um resumo dos livros. Então, Shemot é a primeira paraxá do livro de Shemot. Então, todos os livros têm como primeira porção, primeira paraxá, porções que levam o seu próprio nome. Então, o livro de Shemot, Bereshit, e assim por diante. Então, o livro de Shemot inaugura o estudo do livro, a Paraxá de Shemot inaugura o estudo do livro de Shemot. Então tem Paraxá de Shemot e Sefer Shemot, né, livro de Shemot, cujo título em português é Êxodo, que significa
saída, né? E como a Torá não foi feita para ser meramente lida ou estudada, mas sim decifrada, a gente vai hoje tentar decifrar aquilo que desperta a curiosidade das pessoas sobre essa paraxá. Bem explicado. Legal. Só que voltou o som. Então, bem legal. Tá. E agora, o que o povo quer saber? Existe muita discussão, muita gente se questionando. O Êxodo existiu? Existiu um povo no Egito, um povo hebreu estava no Egito, ele saiu. É lenda? É verdade? O que podemos dizer sobre isso aí? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que os livros religiosos, de um modo geral, eles não precisam ter um compromisso com a literalidade histórica. Então, ainda que o Êxodo não tivesse existido, tá? Ainda que o Êxodo não tivesse existido, essa é uma discussão acadêmica importante, que não pode ser ignorada. Acho que o simples fato de ter da academia se interessar pelo assunto, acho que já é de grande relevância. De grande relevância. Significa que a Bíblia ainda continua sendo discutida. Né? Eu acho que ainda está em foco. Ainda está em foco, ela ainda é relevante. Né? Falam tanto mal, mas que é mito, mas todo mundo quer saber. Eu não vejo, por exemplo, e aí eu não quero puxar sardinha para o judaísmo e para a Bíblia, mas eu não vejo tanta preocupação, por exemplo, em se estudar a natureza histórica do Bhagavad Gita, por exemplo, que é um livro que relata a guerra entre os Kauravas e os Pandavas e um suposto general cujo nome era Arjuna, né, que afirma ter se encontrado com Krishna. Eu não vejo tanto interesse nisso. Talvez porque para os indianos e para os Hare Krishnas que gostam tanto desse livro, esse aspecto histórico não seja tão relevante. Para eles são interessados em estudar os aspectos filosóficos e simbólicos que esse relato traz. E não é diferente para o povo judeu. O povo judeu não está tão interessado, né, em comprovar a historicidade do texto bíblico, porque isso é uma tarefa da ciência e uma tarefa dos arqueólogos. E na sua grande maioria, os arqueólogos e os cientistas israelenses, por exemplo, que se dedicam a estudar a historicidade bíblica e encontrar vestígios, patrocinado pelo governo de Israel e por várias iniciativas internacionais, né, que tentam endossar a história bíblica, porque também há um interesse econômico em cima disso, eles não são religiosos. E, no entanto, estão sempre encontrando novos vestígios, mas para eles aquilo significa contar e recontar a história de si próprio, do seu próprio povo. Né? Então, bom, do ponto de vista da historicidade do Êxodo, há indícios de que ele tenha existido como história. Há alguns achados arqueológicos aqui e ali, alguns que já foram contestados, por exemplo, já quero adiantar que aquela história das carruagens do fundo do mar, do fundo do Mar Vermelho, aquilo não procede, aquilo não tem, já se sabe. Muita fake news foi desmistificada, já foi tirada de cena. Certo. Porém, a principal questão é por que não há relatos do Êxodo no Egito. Não há relatos, não há uma história clara sobre a existência de um Moisés, de uma revolução proletária no Egito. A revolução proletária do Egito, né? E tudo aquilo que aconteceu lá. Então, isso que eu ia perguntar. Então, a questão da época. O pessoal diverge muito com a época. Cientistas e historiadores procuram. Um diz que, se for procurar na época bíblica, mais ou menos não acha, mas acha anos à frente, anos atrás. E por que todo mundo diverge Bom, que época foi, entendeu? Por que existe esse vácuo assim que ninguém se entende quanto a época que supostamente existiu? Vamos tentar localizar. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos tentar fechar essa partezinha. O Egito, assim como algumas civilizações de sua época, tinham como hábito como é que você chama quando não é ressignificação da história, o revisionismo histórico. Era uma prática, isso é uma prática antiga, né? Você vê, por exemplo, lá na Rússia, quando na época do Stalin ele mandou apagar
não era digitalmente na época, mas mandou apagar das fotografias lá, a imagem do Trotsky. Não sei se você já ouviu falar dessa história. Que ele apagou, e foi lá na fotografia, mandou apagar e fotografava a fotografia sem o Trotsky, né? Então é uma prática de muitos povos antigos e repetidos nos povos modernos de você apagar a história. Então o Egito tinha como prática, isso já é comprovado, que ele tinha como prática só contar a versão oficial dos fatos. Ou seja, a versão de que os egípcios tinham do que aconteceu. E eles jamais escreveriam nas suas paredes, né, aquilo que aconteceu com Moisés. Eles não fariam isso. Então, então desde que o mundo é mundo, sempre existiu isso. O pessoal sempre tem que contar a história, ainda mais quando a história, de repente, fosse meio delicada. Exatamente. Quando eles perderam, no caso. Quando aconteceu um desastre lá. Eles não iam admitir, de repente. A gente tem um exemplo de 2 relatos, por exemplo, do que ocorreu na Batalha de Kadesh. A famosa Batalha de Kadesh. Na Batalha de Kadesh, o Egito perdeu. O Egito tentou conquistar Kadesh. Kadesh é citado na Bíblia. Kadesh é o lugar onde os hebreus chegaram antes de entrar na terra de Israel. Está citado no Salmo, né? Kadesh, no deserto de Kadesh. Ele faz bramir as costas, descasca as aves dos bosques, ele faz tremer o deserto de Kadesh, tá? Que é Kadesh Barnea, aparece lá, tá? Kadesh tentou ser conquistada várias vezes, e o Egito tentou conquistar Kadesh. E acredita-se que essa batalha de Kadesh se deu na época do faraó Ramsés. Ok? Lá, nos registros encontrados em Kadesh, aparecem eles como vitoriosos. E lá no Egito, a história sobre isso é completamente diferente. Eles não aparecem como vitoriosos, mas aparecem como uma saída honrosa. Deixamos pra lá, não valia mais a pena. Alguma coisa assim. Entendeu? Então, os egípcios precisavam contar a sua história para o seu próprio povo e precisavam deixar a sua história para a posteridade. Nós estamos falando de um período onde a escrita, como a gente conhece, não existia. Mas já existiam os hieroglifos e já existia uma tentativa de se registrar nas paredes aquilo que acontecia. Era a mídia da época. Isso desde a época dos homens da caverna, que eles já pintavam lá nas pinturas rupestres o que eles faziam, deixando para a posteridade. Então não há registro egípcio de que o êxodo, como aparece na Bíblia, tenha existido. Não há registro. No entanto, há uma história interessante, Boaz, que sobre essa sim há registro, que é sobre os Ixos. Quem seriam os Ixos? Os Ixos são um conjunto de povos, não é um povo só. E aí você falou alguma coisa sobre os Ibirus, né? O Ipirus. Eles seriam talvez dentro dos povos. Multidão de povos lá que estavam. Isso, que eram os Ixos. Estavam dentro do Egito. Esses Ixos, se você procurar fazer uma pesquisa aí, você vai ver que esses Ixos eram povos de origem semita e de origem cananeia. Então, eles teriam vindo para o Egito. Tá? E aí você perguntou sobre a época. Entre a 14ª e a 18ª dinastia, é um período muito conturbado para o Egito. Para quem não sabe, o Egito teve dinastias. Como é que funcionava uma dinastia? Uma dinastia é aquela que é passada de pai para filho. Mas quantas dinastias de um mesmo pai aconteceu? Então ficava assim, eu morria, você herdava, o meu neto herdava, mas pode ser que antes do meu bisneto herdar, houvesse uma guerra, uma outra família governava e aí começava... Golpes de Estado. Golpes de Estado. Sacerdotes dando golpe de Estado, convencendo o faraó a mudar... Isso. Entre aspas. O Egito não teve... Não é com a Babilônia, por exemplo, você tem uma dinastia mais... linear, assim, né? Linear, por exemplo. Para eles era importante... O filho assumir. Não, e para os babilônicos era importante você ter uma linhagem ligada
Nimrod. Então, ser um descendente de Nimrod era importante. Era o que qualificava você a suceder o trono. Exatamente. Então, Nabucodonosor reivindicava isso. Nabucodonosor era descendente direto de Nimrod. Quem reivindicou a descendência de Nimrod e a descendência de Nabucodonosor recentemente, antes de morrer? Saddam Hussein. Saddam Hussein. Queria fazer a Nova Babilônia. A Nova Babilônia, exatamente. No Egito não era assim. O Egito era uma civilização unificada. Você tinha o Alto Egito e o Baixo Egito. Em algum momento, o Baixo Egito e o Alto Egito, se você quiser fazer uma pesquisa rapidinha, um faraó que unificou os dois egípcios, os Egitos. E você vê, por exemplo, isso na coroa. Você tinha uma coroa faraônica usada no Baixo Egito, um modelo de coroa. E você tem um outro modelo de coroa usado no Alto Egito. Quando esse faraó une os dois Egitos, ele cria uma terceira coroa que misturava os elementos da primeira coroa e da segunda coroa. E aí você tem um outro tipo de coroa. Tá? Então, esses faraós que nós estamos vendo aqui, no Êxodo, são faraós regentes de um Egito já unificado. É um Egito um pouco mais tardio. Então estamos falando da 14ª dinastia em diante. Foi justamente por volta da 16ª dinastia que surgiu esses Ixos. E esses Ixos eram povos semitas de origem cananeia que habitaram o Egito. E houve um período, isso é importante, houve um período de faraós Ixos. Faraós Ixos. Então, o que eu estou querendo dizer? Que houve um período, ainda que breve, em que alguns faraós de origem cananeia governaram o Egito. Veja, o Egito é uma nação de que continente? África do Norte. África, norte da África. De etnia? Qual a etnia egípcia? Norte da África. Não, africano. Africano? Negra. Certo, etnia negra, ok? Diferente da África do Sul, mas era um... Diferente da África do Sul, mas eram africanos. Não dá para você... Quando você olha para o Egito de hoje, quem habita o Egito hoje? Outros povos. Outros povos. Povos árabes, povos semitas. Uhum. Mas o Egito bíblico aqui e o Egito africano era de etnia negra, ok? Os Ixos não eram de origem africana. Eram de origem cananeia, tá? Eram povos mesopotâmios, né? Povos cananeus, mesopotâmios, com aquela etnia típica daquela região ali, da Mesopotâmia. E aí você tem, entre a 16ª e até a 18ª dinastia, os Ixos representando um problema no Egito. Porque você tem um povo estrangeiro que de alguma maneira governa o Egito. Significa que governou de forma unificada? Não. Não. Pode ser que os caras tenham governado um pedaço do Egito. Veja, o Egito era de quem? Isso seria um vestígio da história de José? Sim, exatamente. É aí que eu quero chegar. Porque a história de José, na Bíblia, de Yosef, ela diz que no período de seu governo, você tem povos de vários lugares vindo para o Egito se alimentar. Procurar comida. Procurar comida. Do ponto de vista da história, Yosef, José, era um Ixo. Tá? Ele era um estrangeiro. Lá. Um estrangeiro. E governador do Egito. Pronto. Então, quando ele fala que houve sacerdotes Ixos, que isso é comprovado historicamente, isso não é teoria de conspiração, isso é história. Tá? Houve esses faraós Ixos. Significa que os faraós Ixos governaram todo o Egito? Não. Não. Lembra na época de Davi e Saul, conta na Bíblia? É disso que Davi reinou sobre Hebrom. Enquanto Saul ainda, os filhos de Saul ainda reivindicavam o trono do pai. Não foi isso? Depois da morte de Saul? Ele reinou sobre todo Israel? Não. Não.
o Saul estava governando um pedaço, Davi já estava governando outro. Já estava reinando outro, já tinha o povo dele. Povo dele. Estava pronto pro golpe. Exatamente, exatamente. Pronto pro golpe, é isso mesmo. Então, você está entendendo? Estamos fazendo uma leitura da Bíblia não confessional. Estamos analisando a história e estamos tentando entender, se a gente vivesse lá, que cenário nós nos depararíamos, entendeu? Seria algo bem diferente do filme de Hollywood, sabe? Moisés aparecendo como um salvador. É assim, todo o Egito. Né? Não. Então, esses Ixos, eles foram expulsos do Egito. Então vamos lá. Lembra que eu falei de Kadesh? Lembra que eu falei que na batalha de Kadesh, os egípcios contavam uma história diferente sobre a mesma batalha em relação aos habitantes de Kadesh? Então, na versão egípcia, os Ixos foram expulsos. Eles não fugiram. Eles foram expulsos. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? E a Torá, em certo relato ali do livro do Shemot, diz que os egípcios estavam apressando os israelitas para que saíssem de lá. Exatamente. Então, assim, quem está certo na história? E ainda deram presentes, ouro. Vou embora daqui. Tá, pega, leve. Agora, a coisa começa a ficar interessante quando você chega na 17ª, 18ª dinastia e você tem o faraó que expulsou os Ixos. Como era o nome do faraó que expulsou os Ixos? Ahmoses. Ahmoses. Esse é um dos nomes dele, tem outro nome, se não me engano é Tutmoses. Tutmoses. E alguns dizem que são faraós diferentes. Tutmoses, Ahmoses, são faraós diferentes. Pode ser um faraó só. Porque Ahmoses ou Tutmoses pode ser nomes diferentes do mesmo faraó ou de alguma coisa que os historiadores chamam de faraó. Então, vamos lá. Agora vamos chegar num assunto delicado. Então, por que a Torá não identifica o nome do faraó? E a época, né, que supostamente nós estamos dizendo da tal dinastia, mas por que se refere a faraó? Mas por que ninguém consegue também casar com o nome de um faraó desse que você citou? Pronto. Por exemplo, o que seria faraó nesse relato? Primeiro que a palavra faraó, né, nesse período histórico, estamos falando de novo de que dinastia? 17ª e 18ª dinastia. Nessa época, faraó era um termo. E vamos entender primeiro o significado da palavra faraó, em hebraico ou em egípcio. Ela significa grande casa. Tá? Logo, faraó é a grande casa. A casa grande. Mais ou menos como os americanos se referem Casa Branca. à Casa Branca. Governo. Então, a Casa Branca emitiu um comunicado dizendo que não se envolverá na guerra da Rússia e da Ucrânia. Faraó. Casa Branca. Quem é a Casa Branca? A casa... Não, escreveu lá. Não. O governo americano. O governo americano se reuniu, não sei de que forma discutiram o caso. Quem assina por isso, não sei se é o presidente da República, não sei quem que é. Eu sei que a Casa Branca, o governo se pronuncia. E quando a Torá diz que morreu o rei do Egito, claro, ele estava já oprimindo o povo. Daí parece que depois que morreu, entrou outro, parece que oprimiu mais ainda. Não foi uma troca de dinastia? Sim, foi troca. Isso aí já tá nessa paraxá. É isso mesmo. Tá. Bem no começo. Bom, o que acontece? Você perceba que na Torá, às vezes ele se refere a rei. E a gente chama de faraó, às vezes simplesmente rei. Faraó, ou às vezes rei. Meler. Então, esse novo rei que se levantou não conhecia José. Estamos falando de uma pessoa. Mas quando você fala de faraó, você está falando muito mais do que uma pessoa. Da Casa Branca. Você está falando da pessoa e você está falando do governo que essa pessoa representa. Vamos entender quem era o faraó no Egito. Quem era o faraó no Egito? O faraó no Egito era um fantoche. Uma figura pública.
tratado como uma divindade pelos sacerdotes, para credibilizar sua figura frente ao povo e para divinizar a autoridade deles. Seria como no tempo moderno o primeiro-ministro no parlamento ali? Eu acho que é o contrário. O primeiro-ministro tem mais força. Manda. O presidente é que é figurativo. Sim, que é figurativo. Totalmente figurativo. Né? O presidente não manda nada, que manda o parlamento. Pronto, exatamente. Então, os faraós seriam o presidente. Então, os faraós eram assim. Você é o novo faraó, Boaz. Todos louvem Boaz. Se prostem diante dele. Aí o faraó chegava assim, então, seguinte, estou com uma ideia aqui, ó. A gente vai construir uma pirâmide nova. Essa pirâmide vai ter uma escadaria. Eu vou colocar uma escada rolante lá nessa pirâmide. E tá muito... Eu tô achando o Egito muito... Eu quero dar uma modernizada e tal. Aí chegava um cara, chamava ele no cantinho assim, ó. O senhor é um Deus, divindade. Sua divindade. O que o senhor quer? Não, ok. Faz o seguinte, volta lá pro trono lá. A gente vai adorar o senhor, tá? E nós damos um jeitinho aqui. Vamos administrar. Isso é a gente. Toda vez que ele chegava, ó, faz isso não. Fica lá. Ele não mandava nada. Mas isso aqui, eu lembrei agora de uma passagem aqui da Paraxá. Ele era só um símbolo. De Berechite ainda, que não chegou José, não chegou lá o pessoal da corte lá, trazendo o José, né? Isso. Falando do sonho do faraó. Pronto. E daí ele falou diante de todo mundo, e o faraó pensou, nossa, mas há alguém aqui tão preparado, precisa de alguém preparado, cara, para resolver isso aqui, não tem como ele aqui. Exato. E toda a corte ouviu. Assim, o que vocês acham, né? Pronto. Então vai ser se você assistir um filme chamado O Último Buda. Não é o Último Buda. O Último Imperador. O Último Imperador. Nesse filme, aparece um menino que ele herda uma China já depois de 1949, quando o Mao Tse-tung dominou a China e transformou ela numa república comunista. E ele permanece anos dentro do seu palácio sem saber o que tinha acontecido lá fora, achando que ainda governava, né? E esse do Buda que fala sobre o Dalai Lama, que se passa no Tibete, é outro filme, e aparece ele sendo tratado como uma divindade, né? Uma encarnação de Buda, um lama, lá no Tibete. Só que ele apresenta problemas de visão. E aí precisa usar óculos. E ele falou, não, ele não vai usar óculos. Deus não pode usar óculos. O que as pessoas vão achar? Então, quando você imagina que esses governantes antigos, eles eram divindades, para quem os via, não significa necessariamente que eles quisessem isso. Eles eram uma espécie de peça em algo muito maior. Onde os sacerdotes, eles tinham uma grande importância dentro do Egito. Porque o que justificava a presença de um rei sobre eles? O Egito era uma sociedade evoluída, muito evoluída. Ninguém obedeceria a ninguém se essa pessoa não tivesse, no mínimo, algum nível de divindade. O que te faz maior do que eu? Porque você é faraó e não eu. Isso sempre aconteceu. Os governantes sempre necessitaram e sempre careceram de legitimidade de autoridade. A autoridade de qualquer governante sempre precisou ser legitimada. Porque na prática não há nenhum motivo para você mandar sobre mim. Então, como é que eu legitimo, por exemplo, hoje em dia, a presença de um presidente da República? Eu legitimo pela maioria da população, baseada na Carta Magna do rei João lá no século XI. Todo o poder emana do povo. Então, se todo o poder emana do povo, é o povo quem legitima. Essa é a ditadura da maioria da República. Não é isso? Mas naquela época, todo o poder emana do divino. Isso persiste
até a Idade Média Ocidental, quando os papas eram quem coroava os reis da Europa. Então, o Papa coroava o rei da Europa. Legitimava. O Papa, como vicário, filho de Deus, o substituto do Filho de Deus, ele era Deus na terra. O próprio Papa também era. Ele coroava o rei e o rei estava legitimado. E em Israel era diferente. Quem ungia os reis? Os profetas. Profetas, no começo fosse profeta. O profeta. E os sacerdotes autorizavam ou não autorizavam, por exemplo, as guerras. O rei queria sair para a guerra. Ele tinha que ter a autorização do sacerdote. E pedir conselho para os profetas. Então, na Bíblia também acontecia assim. Eu tô lembrando. Fala aí, também. Falar sozinho. Eu lembrei que isso aconteceu no Egito, lembra? Nas pragas? Que os sacerdotes e os magos estavam, entre aspas, assim, comandando ali o faraó. Moisés apareceu com as primeiras pragas, o faraó se assustou, chegou os magos sacerdotes e falou: não, isso aqui é truque, isso aqui nós fazemos também, ó. Fazemos a água ficar vermelha, nem esquenta a cabeça. Isso aqui é truque, vamos tocar pra frente. Não deixa o povo ir, não. Exato. Não era o povo influenciando o faraó? Exatamente. Tem um texto na Torá que fala que o faraó estava indo tomar banho. Todo dia de manhã ele ia lá nas águas. Nas águas. Descia as águas. Que não era só banho, né? Na verdade, ele ia fazer necessidade fisiológica lá na beira do rio. Ninguém via, né? Ninguém via. Por que ninguém via? Porque era Deus. Porque ele era Deus. Deus não pode fazer necessidade fisiológica humana perto. Deus não faz cocô e xixi, Deus não, né? Deus é o Deus. Ele tem que fazer longe, fora da vista. E de uma certa ocasião que apareceu lá e pegou o farol com a costa na mão? Isso, exatamente. Moisés não. Entendeu? Então, a Torá, ela é o registro de um povo. A gente tá acostumado a enxergar o povo hebreu ou o povo judeu, né? De uma perspectiva devocional. E pegar o texto e literalmente como se aquilo fosse o que o autor quisesse nos passar. Mas presta atenção, presta atenção no que eu estou querendo propor aqui, vê o que você acha disso. A gente está acostumado a ver o povo hebreu, o povo judeu, como um povo devoto. Tá? Povo de Deus. O povo de Deus. E um povo devoto, um povo crente, um povo believer, como em inglês. Um povo crente, um povo que não. Que é menino dos olhos de Deus. Não, tá, mas não é isso que eu tô querendo dizer. Você vai entender o que eu vou dizer. O pessoal pensa assim. Sim, mas não é de Deus pro povo. Eu tô falando do povo. A característica do povo. Um povo devoto. Num monte de ateus. Um monte de pagão em volta. Pronto. Gente maluca. É o contrário. O povo judeu é apresentado na Torá e na história como um povo cético e não como um povo devoto. É isso que eu quero mostrar. Você entendeu o que eu quero dizer? Não. Você conseguiu alcançar o que eu estou dizendo? Enquanto eles estavam acreditando em divindades, nisso, naquilo, ele parece estar sendo apresentado pelos autores da Torá como um povo que questionava a natureza divina e a natureza devocional de um estado, por exemplo, teocrático. Você entendeu o que eu quero dizer, não? Eles, perto dos egípcios, eles eram parecem ser meio céticos. Como assim, um homem-deus? É isso aí. Não tem nada a ver. Por exemplo, os judeus na Idade Média estavam envolvidos no iluminismo. Enquanto a Europa estava ainda vivendo uma época de fábulas e lendas, eles estavam propondo a ciência. Você entendeu onde eu estou querendo chegar? E quem propusesse a ciência nessa época era um cético. Era perigoso ser punido pela igreja. Pronto. Então, a gente faz uma leitura do povo hebreu a partir da leitura do povo judeu da atualidade. Não é isso. Entende? A religião judaica ela tem muito mais elementos de ceticismo do que de crendice. Claro que aí vem as camadas mais esotéricas e tal, tudo bem. Mas você vê que mesmo nas camadas esotéricas do judaísmo,
esse esoterismo ele é tratado de uma maneira um pouco diferente e um pouco menos devota do que a maioria das vertentes filosóficas e esotéricas. Então, concluindo aqui o que você perguntou sobre o faraó, né? Esse faraó Ahmoses e esse faraó Thutmoses pode ser o mesmo faraó. E quando a gente fala de Thutmoses, a gente lembra de uma divindade grega, de uma divindade egípcia. Quem é? Thoth. Quem é Thoth? O deus da escrita, da sabedoria, do conhecimento, cujo personagem histórico que teria dado origem a ele, pessoa física, seria aquele que alguns chamam de Hermes de Trismegisto, que deu origem a Hermes na mitologia grega e a Mercúrio na mitologia romana. Na mitologia romana. E era costume no Antigo Egito você dar o nome das pessoas baseado em suas características. Quando Moisés é trazido na Torá, ele é trazido como aquele que entregou a Torá, a lei. Entregou a lei. Escrita em pedras. E aí você tem a figura de Thoth como o autor da chamada Tábua de Esmeralda. Tábua de Esmeralda. O Midrash conta uma história que no fim da vida de Moisés, ele teria encontrado uma mina de safira e teria ficado rico. Porque com essa safira, ele teria feito as segundas tábuas da lei. Bom, safira, esmeralda, pode ser a mesma pedra, pode ser... A pedra verde? Pedra verde, pode ser a mesma pedra, pode ser apenas um relato diferente de uma mesma história. Ou seja, pode ser que Thoth, que Moisés, seja o mesmo arquétipo. Então, chamar esse faraó de Ahmoses ou de Thutmoses pode ser uma referência à sua característica. Daquele que trouxe a escrita, que era perito na escrita, que era perito na ciência. E sabemos que Moisés era um personagem perito na ciência egípcia. Entendeu? E ele é comparado, inclusive, a algumas divindades gregas, como a própria divindade do deus Serafis, que aparece junto com a serpente. Bom, o tema não é... puxando esse gancho, né? Já concluiu essa parte? Sim. Puxando esse mesmo gancho aí da questão de nome. Então, você falou o nome de 2 faraós ali. Quais seriam? Thutmoses e Ahmoses. Então, e daí eu te pergunto, o nome Moisés, ou em hebraico Moshe, ele é um nome egípcio, ele é um nome hebreu, porque dizem que é por uma língua egípcia, sei lá, porque é parecido com esse Moses também do faraó, porque na Bíblia hebraica sabe que os nomes, né, sabe melhor do que eu, que os nomes têm a ver com a função. Com a função. Da pessoa. Então, por exemplo, né, o nome Moshe, né, ele vem do verbo, o verbo limshot, que é tirado. Tirado. Né? Tipo assim, então Moshe vem a mesma raiz ali. Você tinha falado para mim antes que... Meshit Yu, né, tipo, eu tirei, né, Min Hamaim, né, Min Hamaim Meshit Yu. Pronto, eu tirei. E você falou que Moshe é o verbo conjugado, foi isso? Uhum. É um verbo tirado, é conjugado. Conjugado. Inclusive okay. No presente é Moshe mesmo. Certo, vamos lá. Então vamos lá. Há motivos pra gente achar que, na verdade, Moisés é um nome egípcio. Porém, você também encontra uma raiz hebraica para ele. A palavra Moses em egípcio seria algo como tirado da água. Porque Mo em egípcio é água. Tá? Mo. Tanto que o Mem do alfabeto hebraico é água. Mas você tem o Mu do alfabeto grego, que também veio do mesmo alfabeto fenício. Mu é água. Tanto que por isso que
O Mzinho, até hoje, no português, no alfabeto latino, tem o M, que é uma ondinha, uma aguinha. Então, e a filha do faraó, né? Falando em hebraico, né, como foi escrito, ela disse, Meshit U, né? Tirei ele. Meshit U. Né, eu tirei. Então, Meshit, da raiz lá, Limshot. Pronto, então se a gente olhar... Radical meme e shim. Pronto, se a gente olhar para a palavra Moshe em hebraico, a gente vai entender que dentro do texto ele tem esse nome porque significa aquele que foi tirado. Aquele que foi tirado. Tá? E aí a gente poderia fazer várias divagações sobre isso, em nome dele, como isso repercutiu na vida dele. Porque ele foi tirado do Egito, depois. Ele tirou o povo do Egito. Então, tá tudo a ver com o nome dele. Tudo a ver com o nome dele. O que dá a entender que o autor do texto tenha tentado atribuir a esse nome uma série de significados adjacentes e subliminares. Uhum. Porém, a palavra, esse verbo hebraico, ele pode ter tido uma origem na palavra Moisés. Que seria alguma coisa como achado ou encontrado ou retirado da água. Seria porque tem a ver com o verbo tirar. Com o verbo tirar. Tirado da água, especificamente, por causa do sufixo mo. Moshe. Por que eu digo isso? Porque você tem um nome Moshe no Egito. Você tem esse faraó Ahmoses. Você tem faraó Totmoses, que pode ser o mesmo faraó. Então, esse nome já existia lá. E pode ter a ver com água. Pode ter a ver com a forma como ele nasceu. Pode ter a ver com um atributo que ele possuía. Pode ter a ver com um atributo que esse personagem possuía. Entendeu? Que era comum isso na antiguidade clássica do Egito. Você tem aqueles deuses ali, que na verdade eram homens que ganharam esses nomes. Horus, por exemplo, foi comparado ao falcão. Então, estudando um pouquinho melhor e mais de perto a cultura egípcia, que do ponto de vista religioso era uma religião politeísta, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista histórico, não era politeísta. Era uma nação simbólica, que contemplava a natureza simbólica, né, das coisas, e que atribuía para você um nome baseado em características que se evidenciam em você. E aí, quando representa você graficamente, em honra à sua memória, representa você a partir de um animal, como acontecia nos povos indígenas e etc. Não necessariamente divino. Uhum. Mas a casa sacerdotal do Egito parecia se beneficiar dessa devoção posterior que se atribuía a essas pessoas ou essas memórias. Então é como se os deuses egípcios, eles nascem homens e depois de mortos são reverenciados como divindades. Isso atende ao propósito da classe sacerdotal. Mas já em vida o faraó já era considerado uma divindade. Terra, né? O sol. Mas por quê? Porque esses deuses que eu citei, eles eram muito anteriores a essa época. Entendeu? E o Egito, então, os faraós modernos, eles eram filhos desses deuses. Especificamente, Osíris, que os faraós eram representações físicas e humanas de Osíris. Mas não precisa ir muito longe. No povo israelita, claro, não de uma maneira divinizada, mas o rei era tido como filho de Deus. Era o filho rei de Davi, Deus. por exemplo. Filho de Deus. Tu és meu filho, eu te gerei. Pronto. Entendeu? Eu serei por pai, ele será meu filho, Salomão. Entendeu? Exatamente. Né? E depois uma tradição mais posterior, o Machia, isso, sendo colocado como filho de Deus, uma pessoa importante. Exatamente. Então ficou esse resquício ainda, mas não tão assim, posso dizer assim, tão divinizado, mas assim humano. Isso continua fazendo parte do imaginário coletivo.
por exemplo, dentro do judaísmo, quando se fala de um Messias, se fala de um Messias que governará o mundo todo, que será uma espécie de filho de Deus que governará o mundo todo. Isso deu origem à mitologia cristã, de um Cristo que é a representação de um filho de Deus. Aí vem nascimento virginal, tudo isso para construir a ideia de um príncipe divino. Para validar. Validar. Entendeu? Então isso, a gente sabe que isso é parte do imaginário, né? E como a gente não está entrando tanto na parte religiosa, e nem de questionar e nem de aprovar, estamos fazendo uma leitura antropológica, estamos entendendo a origem disso daqui. De que já na antiguidade, esses faraós eram tratados dessa forma. Então, Moisés, eu não vou poder dizer para você, com certeza, eu acho que você também não pode, ninguém pode dizer o que deu origem ao quê. Se Moisés, o nome egípcio, deu origem ao personagem, e por si só depois deu origem ao verbo. Acho que meio difícil. O verbo já vem de uma raiz cananeia. Ou uma raiz cananeia, ou se nós estamos dizendo o seguinte: estamos dizendo que duas tradições estão se encontrando. Você tem Moses, lá o personagem histórico que teria dado origem ao personagem Moisés, e você tem o relato judaico cananeu, né? Porque o povo cananeu, o hebraico, atribuindo a esse personagem um nome em hebraico que tem a ver com a narrativa que está se tentando construir a respeito dele. Então, o nome dele poderia ser apenas o nome dele, e a forma como a Torá relata o motivo do nome é para poder, a partir daquilo dali, desenvolver toda uma... coincidência que o nome tem a ver com a função dele, que é normal na Bíblia hebraica, cada um tem um nome que é atribuído à sua função. Exatamente. Né? Uhum. Então, fechou. Tu não sabe porque se Tostines vender mais que é fresquinho porque vende mais. Né? Exatamente. Então, o fato é que o nome Moisés, ele tem... É possível encontrar uma raiz egípcia para ele, e também é possível encontrar uma raiz hebraica. Só que na raiz hebraica você não tem exatamente água, né? Você tem apenas retirar. Muito embora eu comece com mem. Mas tem o mem, mas no hebraico mais antigo você tem, significa muito esse mem aqui no começo. Né? O mem e o shim, né? Vai ter alguma coisa ali. E você vê algumas coisas ali nessa época do judaísmo primitivo, chamado assim, não é judaísmo, porque não existia judaísmo naquela época, mas do povo hebreu primitivo. Alguns nomes que até hoje questiona-se sua tradução. Como, por exemplo, Rivka, que não parece ter uma tradução tão evidente, né? Rachel. E Yaakov você tem, que vem de Ekev, calcanhar. Rivka já não tem. E nem Rachel. Então você tem, uma vez eu vi que Rivka é aquela que laça os homens. Não sei se alguém colocaria o nome de uma filha dessa forma. Aquela que laça os homens. Ou se esse é o nome que se atribui a ela. O que eu quero dizer com isso é que discute-se, então, a partir desse contexto, quem era o povo hebreu. Era um povo de diferentes povos, incluindo seus nomes que tinham origens não hebraicas. Os cananeias. Babilônicas até. Exatamente. Caldeia e assim por diante. Exatamente. Entendeu? Então, Moshe, ele vai aparecer dessa forma. E eu queria acrescentar essa questão de Moshe, a palavra Miriam. Mir e Am são duas palavras. Mir significa mirra. E Am significa mar. Tá? Seria mirra do mar, ou perfume do mar. Um nome bastante feminino. E toda a trajetória de Miriam está ligada à água. Tem um meme ali também. Tem um meme. Ela tira o seu irmão da água. Na canção do mar, ela dança na água. Onde ela ia, de acordo com o Midrash, a água a acompanhava, um poço que seca depois que ela morre.
Então, esses nomes bíblicos, eles também são nomes que o autor tenta trazer um elemento interessante ali para ser falado. O que a gente tem mais aí? Então, a questão de se Moisés existiu, né? Também. Pronto. Né? Como se disse no começo, muitos se questionam, às vezes, um personagem bíblico, mas um personagem de outro povo ninguém questiona. Por exemplo, o povo se relaciona muito a Moisés dizendo que é cópia do mito de Sargão, mas ninguém questiona, de repente, Sargão, mas questiona Moisés. Tipo assim, da onde veio essa ligação entre Moisés e Sargão, né? Porque com certeza deve ser da época grega já, né? Sargão, né? Então, assim, mas Moisés supostamente é lá de trás, né? Bom. Ou quando criaram o personagem de Moisés, com o fim da Torá, já foi um fim tardio, né? Já conhece a influência de Sargão, né? Porque a história é parecida, mas não é, né? Tipo assim, aquela história do cesto também, né? Não é bem igualzinha, mas lembra muita coisa, né? Porque, olha só, a Torá tem muitos elementos coincidentes. O pessoal relaciona. Ele foi tirado da água, de acordo com o mito, ele foi tirado da água. Quando eu falo mito, não estou dizendo que não é verdade. Mito é uma história que foi montada... É uma história, um enredo por trás, para poder entender. Então, quando ele aparece sendo tirado da água, olha só, ele é tirado da água em um cesto de junco. Para quem não conhece, você tem aqui no Brasil o vime. Então seria alguma coisa como um cesto de vime. Tá? Tem a pita aqui também no litoral do Paraná, que é também do qual se faz o vime. Muito bem. E aí você tem ele salvando o povo do mar e abrindo o mar, cujo nome era? Mar de Junco. Mar de Junco. Suf. Yam Suf. Então, mas ali diz assim, não diz que de repente o cesto era desse material aí de junco, né? Tipo assim, Ratevá, o cesto, né? No meio do Hassuf, no meio do mar de junco. Então vamos lá. É. Para começar, Tevá. Chama texto, chama assim. Tevá já não é cesto. Tevá é arca. Arca. Então não seria simplesmente um cesto, seria alguma outra coisa ali. Pronto. Aí você tem Tevá, arca. Você tem a Tevá de Moshe, que é a arca ali, onde ele foi retirado. Você tem a Tevá de Nor, tá? E você tem, aí os cristãos fazem muito essa relação do hebraico. Você tem a palavra Tav, de cruz, tá? O Tav, a cruz. Aqui diz que o cesto, Tevat Gomer, cesto de papiro. Papiro, pronto. Pronto, vamos lá. Do que o papiro é feito? Do vegetal ali. De junco. É o mesmo material. Então você tem o mar de junco, você tem o papiro retirado do caule do junco, que é o gomer. Então, o cesto de junco, de papiro, tá? No qual era feito os... Mas por que o cesto dele era de papiro? Por que o cesto era de papiro? Porque ele é o mito de Tote, da escrita. Entenda isso. Ele já nasce relacionado com a escrita, porque o papiro foi a grande descoberta egípcia. Ok? Os egípcios, antes do papiro, escreviam aonde? Na pedra. Agora escreve com a pena. Tevat Gomer. Pronto. Cesto de papiro. E calafetou com betume e com piche. Olha, de novo. Era uma tevá calafetada com betume. O que também era calafetada com betume? Arca. A arca. Também foi. De Noar. Que era também chamada de tevá. Mas ali no caso era de alguma maneira, uma madeira, sei lá, específica. Não, eu quero dizer o seguinte, você tá escrevendo um personagem, e aí as pessoas dizem muito assim, o Novo Testamento, por exemplo, né? Ele foi criado para que o personagem central dele estivesse relacionado a outros personagens que o antecederam. Mas não é diferente da Torá, é?
Entendeu o que quer dizer? A construção é a mesma. A construção é a mesma. Moisés aparece dentro de um cesto de papiro. Cesto de junco. Dentro de uma tevá. Calafetada com betume, igual a arca de Noé. Betume e picho. Mesma coisa. Mesma coisa. Ali você diferencia com betume e com picho. Eu estava falando as duas coisas aqui. Exatamente, mesma coisa. Por quê? Porque quem era Noé? Quem era Noé? Estou te perguntando, quem era Noé? Você que está levantando a lebre, eu sei fala. Quem era Noé? Noé era um libertador, era um salvador, era um... Que ia trazer descanso. Ia trazer descanso. Ele já diz, Noah, exatamente. Então ele era um... Estamos falando de uma mudança de eras. Noah existiu mais ou menos aí. Quantos anos depois de Noé, mais ou menos? Mas vamos supor que Noé estava fazendo uma transição de eras, porque o cataclisma noático ou noético, ele também está registrado em outras civilizações, não na mesma época, não se sabe a época do dilúvio, mas acredita-se de que houve um cataclisma. A tese do cataclisma mundial, ela existe em várias civilizações. A epopeia de Gilgamesh, nos vasos da antiga China, já se encontrou registros disso daí, relatos dos próprios gregos. Alguns vão dizer que o mito de Atlântida, trazido por Platão, dessa cidade que afunda, tem a ver com o mesmo mito da inundação. Tá. Então não é diferente aqui. Moisés é apresentado como essa transição de eras. Estamos falando da transição da era de Touro para a era de Áries. Moisés aparece como esse personagem que já nasce no papiro, já nasce como destinado e protegido por Tote. Na visão, tô pensando como um egípcio aqui. Ele é protegido por Tote. Eu tô me imaginando aqui a filha do faraó. Esse menino chegou até mim num cesto, um cesto de papiro. O papiro da escrita. Ele está destinado à ciência. Está destinado ao conhecimento. E ele não é uma pessoa qualquer. Ele veio de um povo lá e agora eu vou introduzi-lo nessa grande missão. E como a crença popular diz aí, até entre os cristãos, mas a natural você não vê isso, né? Mas não desconheço qual fonte seja, talvez possa me corrigir, mas que diz que Moisés foi ensinado, né, na cultura do Egito, na religião do Egito. Isso está escrito em Atos lá do Novo Testamento cristão. Então, de algum lugar ele tirou aquilo, de alguma tradição ele recebeu essa informação que Moisés tem, talvez na época grega já. Né? Então, dali para frente foi passado. Então, essa informação não esteve. Foi quem? Estevão, né? No Novo Testamento? Estevão, isso, no discurso antes de morrer. Então, assim. Exatamente. Já alimentou mais informações que o povo foi, por tradição, trazendo para Moisés. Isso. Moisés, ele é o... Então, ele foi ensinado na alta cúpula do Egito, com a sabedoria do Egito, com os deuses do Egito e tudo mais. Então, foi preparado para ser Tote. Para ser um faraó... Representando Tote, né? Tote. A representação de Tote, o deus egípcio. O deus da escrita. O Hermes. O que entregou as tábuas da lei. Tote entrega as tábuas de esmeralda. E aí, depois ele é criado na corte egípcia, fica até aí essa coisa de 40, 40, 40. Que também é proposital, né? Não é proposital, não é literal, é proposital. Tem um porquê. Então, esse 40, 40, 40, 40 semanas gestacionais, né? Como se fossem 3 gestações. Tá? Por quê? Porque trimegisto significa o quê? 3 vezes iniciado. Então ele passou por 3 gestações,
3 períodos diferentes da vida dele que teria que ser trabalhado para que ele pudesse executar aquela função. Entendeu? Exatamente. Então, a história de Moisés, vamos entender a pergunta que você fez. Moisés existiu? Bom, a existência histórica desse personagem, da forma como ele é apresentado na Torá, provavelmente não. Porque não importa. Porque para o judeu importa o arquétipo. O arquétipo, a função dele. O arquétipo, o que ele representa para nós. Ele representa para nós. Agora, existiu um personagem histórico? Acredita-se que sim. E há quem atribua a ele a Arquimoses ou a Totmoses. Só que na história egípcia, Arquimoses, ele expulsa os Ixos do Egito. E aqui ele comanda a saída. Aqui ele comanda a saída. Aqui ele leva um pouco. Tá? Só que tem um detalhe, tá? O relato bíblico sobre o Êxodo, ele não é o único Êxodo. A história fala que houve êxodos no Egito, e esse teria sido o terceiro êxodo egípcio. O terceiro. Quando Moisés sai, ele encontra-se com Jetro, né? O Midrash diz que Jetro, ele era um dos magos do faraó. Mas o que ele estava fazendo ali? Sacerdote de Midian. Sacerdote de Midian. O que ele estava fazendo ali em Midian? Talvez ele não era um líder de o êxodo anterior, de uma saída anterior. Isso, exatamente. Entendeu? Então, você vai juntando os pontinhos assim, você pode construir uma tese. Tá? Uma tese, uma hipótese. Tá? Então, nessa hipótese, ele teria saído de lá um êxodo antes. Tá? Aquela gente miúda que a Torá fala, como é que tá lá em hebraico, né? Gente miúda que saiu junto com eles. Quem eram esses? Os Ixos, provavelmente. Então, a existência de Moisés não pode ser negada, embora não possa ser comprovada. Então, esses Ixos talvez seriam povos que vieram talvez na época de fome. Na época de fome. Da Canané, que também se instalaram lá e ficaram por lá. Isso. Né? E há alguns relatos, eu tenho um livro aqui chamado O Último Faraó, que diz que Moisés e Aharon eram faraós no Egito. Esse livro é muito louco. E ele sugere que Aharon era o faraó, o faraó pai de Tutankhamon, era faraó Akhenaton. Ele era Akhenaton. Mas é muita viagem já também. Não, mas o detalhe é que os caras colocam isso de uma maneira que você acredita. Que você acredita, porque eles faz sentido. Por quê? Porque quem foi Akhenaton? Foi o faraó que instituiu o monoteísmo no Egito. Akhenaton é muito estudado dentro da Rosa Cruz, que se diz uma ordem de origem cristã martinista, mas que busca referências na simbologia egípcia, e que coloca Akhenaton como o precursor de uma religião monoteísta ainda no Egito. E ela coloca, e ela apresenta, isso não é totalmente errado, quando você pega a figura de Akhenaton e a figura dos faraós, eles não se parecem. Fisionomicamente, Akhenaton é completamente diferente da fisionomia comum dos faraós. Ou seja, ele pertencia a outra etnia. Pode ser que ele fosse um faraó Ixo. Então a tese de que, na verdade, Ahmoses, Akhenaton eram esses personagens aqui, não é totalmente estapafúrdia. Ela não pode ser comprovada. Ela fica no campo da hipótese, fica no campo da imaginação do autor, tudo bem. Mas ela não pode ser chamada de estapafúrdia, porque na verdade os textos religiosos eles emprestam diferentes referências para construir aquilo que se pretende. Então,
Moisés existiu? Bom, para o povo judeu, Moisés não existiu, ele existe. Para o povo judeu, Moisés, ele é a representação da sabedoria da Torá. Moisés pode muito bem ser um personagem da Torá. Mas Deus também. O Deus hebreu só existe na Torá. Se você não tem a Torá, o Deus hebreu desaparece. O Deus que hoje o cristianismo herda, né? Como a primeira pessoa da Santíssima Trindade, na verdade é um Deus hebreu. É o Deus da Torá. E se não, que não tivesse existido literariamente, isso, ele teria pegado de outra tradição. Outra tradição. Como, então, por um lado, também, do Deus cristão, ele também vem de tradições gregas também, né? Também. Deus, né? Porque enquanto que para a cultura hebreia, o ele, né? Ele quer dizer força, né? Para a questão, o Deus indo-europeu é luminoso, né? Deus, né? Deus já muda a ideia já da formação desse Deus, né? Exato. Enquanto um tem a ver com forças, o outro tem a ver com o luminoso. Então já não parece ser o mesmo cara também. Exatamente. Então, na verdade, assim, você falou de Sargão, falou de tanta gente. Bom, o personagem histórico, vamos entender o seguinte, o personagem histórico sempre será irrelevante para a civilização humana. Para a civilização humana, o que importa é o arquétipo. Porque o personagem ele foi criado da cultura para a cultura. Isso foi criado. Isso. Ele só vai fazer sentido para a cultura que ele foi criado. Exato. Para o povo que ele foi, para a função que ele teve no povo. Exato. Ele vai fazer sentido só para eles. Exatamente. Entendeu? Então não há nenhuma necessidade para ninguém professante da fé judaica, como eu que professo a fé judaica, com muito afinco, que pratico o mitzvot, porque as pessoas às vezes olham para mim e pensam assim, será que o Rav Ezra, ele é um cara religioso mesmo? Será que ele é um cara... Mas ele tá cumprindo por quê? Ele acredita nesse Deus? Ele acredita, E se sim, se não... Porque às vezes ele parece que ele tá aqui para desconstruir, parece que ele é igual o Chacrinha, veio para confundir, não para explicar. Ou veio como o Mr. M para contar onde tá o truque. Mas mesmo assim, porque ele continua praticando? É o contrário. É o contrário. Eu acho que o que me faz mais devoto da minha religião é o fato de que eu não preciso acreditar nela como verdade. Ou eu não preciso acreditar nela como parte de uma mitologia que para mim precisa ser histórica. É muito diferente, é muito ao contrário disso. Porque muitos falam assim, esse aqui o relato ali é mito, tudo bem. É mito, isso, tá. E daí? Continue. Mas o cara não sabe dali pra frente dizer o quê? Mas tudo bem, é mito, tá. E tá, continue. Ficou mudo. Então vamos continuar, tudo bem, pode ser mito, mas o que esse mito representa, né? A criação literária ali, o mito usado como personagem para que os povos antigos, os povos, né, não alfabetizados, entre aspas, né, naquele tempo, pessoas simples entendessem o relato, entendessem a história, porque eles acreditavam nos mitos. Então era um veículo, era um personagem para que... E hoje é diferente, hoje o povo fica fixado no personagem, no mito, e não entende o arquétipo que ele traria. Pronto. Então o arquétipo de Moisés é o que importa para mim. Quem é Moisés? E isso torna Moisés mais real do que o personagem histórico que pode ter dado origem a ele. Ele tem um nome. O nome. Moisés de Beriá. O que significa a palavra nome? O que significa esse termo nome? Que o povo acha que é um nome, que é o Boaz, é o Esdra. Não, para a cultura hebraica, o que significa o nome? O nome seria também a reputação. A reputação, a importância, o peso que ele possui no mundo. É aí que você quer chegar? Meshit, eu tirei. Pronto. Entendeu? Porque ele tem porque ele tem a ver com alguma coisa que foi tirada. Porque ele é o que foi tirado e ele tira. Você quer sugerir que Moisés é o próprio povo judeu? Não necessariamente que chegar isso aqui, não chegar mais assim, mas assim a palavra do nome dele, que deriva do nome. Né? É o que foi tirado e é o que tira. É o arquétipo dele. Sim. É o que foi tirado e é o que tira. E é a mão de Deus.
É o Yad Hashem. É o anjo. É o malach, é o mensageiro, é o cara que traz. Entendeu? Eu acho que a religião ocidental, ela precisa discutir essas coisas. Ela precisa entender qual que era a cultura, como é que o povo contava suas histórias, como era tratado a questão da transmissão da tradição. Isso. Entendeu? Não, mas o que eu quero dizer é que é uma necessidade. Eu quis dizer o seguinte. Eu estou dizendo o seguinte, que é uma característica das religiões ocidentais sentir a necessidade de discutir essas coisas. Não é uma característica das religiões orientais precisar discutir essas questões. Você não vai ver um indiano ou um adepto do movimento Hare Krishna fazendo um estudo sobre a possibilidade da existência histórica de Arjuna, o personagem central de Bhagavad Gita. Porque não é relevante. Se o Ocidente tivesse sido colonizado por povos de tradição indiana, hoje estaria no mesmo problema. Estaríamos discutindo a historicidade de Arjuna. Sim, sendo que não há necessidade. Entendeu? Arjuna é uma representação do homem da Índia. Sim. Arjuna significa ariano. E para aquele povo lá, tanto para o povo indiano como para o povo hebreu, assim, a questão, se foi fulano... O encontro de Arjuna com Krishna é a representação do encontro da civilização ariana, que é a civilização hindu, védica, com a sua suprema divindade. É isso. Então, assim como é o povo hebreu, não importa muito por exemplo, o hebreu antigo não importa muito quem escreveu o livro. Não, claro que não. Depois, mais tarde, o Ocidente, os gregos também, que tiveram também, que se perguntaram, se questionaram, daí graças à influência grega também, daí mais tarde a autoria é Moshe. Mas você não vê que a Torá diz que foi Moshe que escreveu. Não diz. Entendeu? Isso aqui é coisa já muito tardia, coisa de grego. Exato. Entendeu? Coisa de europeu. Em outra, a autoria, os livros religiosos são códigos divinos. Qual a diferença de um livro religioso e de um livro comum? De um livro de histórias? Um livro de histórias, ele vai ter 1, 2 camadas, no máximo. A camada literal, imaginativa, narrativa, e a camada simbólica. Os livros de natureza religiosa, que são reverenciados no mundo atual, eles têm muitas camadas, incluindo a camada gemátrica que você observa na Torá. E os gregos também tinham. A gemátria grega também. A gemátria grega. Mesma coisa. Ou seja, você pode ler uma outra história, sim, dentro dessa história, fazendo uso do cálculo gemátrico, da numerologia do texto. Então voltando àquela... Ele é um texto criptografado. Então, voltando àquela que você me perguntou agora, eu não queria entrar no assunto, você falou, então seria então esse personagem seria Deus agindo? Seria Deus. Seria Deus. Não sei, então vamos falar de Kabbalah e vamos falar de Gematria. De Gematria. Vira o nome do Moshe, o contrário. Hashem. Hashem. O nome. Sim, Hashem. Então, assim, vamos especular. O nome. Pode ser que tenha sentido, pode ser que não tenha. Pode. Interessante. Quando você inverte Moshe e você tem Hashem, você tem Moshe como um espelhamento de Hashem. A versão humana desse Hashem. Hashem tirando o povo do Egito. Através de Moshe. Desse arquétipo. Pronto. Entendeu? É verdade. E você tem ainda, no nível... Moisés, vai lá no faraó. Isso. E você será o Elohim. Você será teu Deus. E seu irmão profeta. E o teu irmão profeta. Tá? Então, vamos dizer o seguinte. Moisés foi criado por Esdras. Eu acho que é arriscado dizer isso. Por quê? Porque eu acho que é muita coisa para uma pessoa só. A Torá é codificada demais. Gematricamente falando,
Você faz um cálculo das ocorrências, de quantas vezes as palavras ocorrem, as letras ocorrem no texto bíblico. Então, aqui eu tenho aberto o texto hebraico, está aqui, ó, Vav, Reish, Beit, Reish, aí o rei de novo, o Vav, o Aleph, o Lamed, o Kaf, etc. Quantas vezes aparece o Kaf? Quantas vezes aparece o Lamed? Quantas vezes? Você faz um cálculo, aparece milhares de vezes cada letra. Quais são as letras que mais aparecem? Yod, Re e Vav. Yod, Re e Vav são as letras que mais aparecem. Justamente as letras que compõem o nome divino. Ou pelo menos o trigrama dele. Ou pelo menos o trigrama dele. Ok. Por quê? Porque a palavra Adonai aparece muitas vezes e por isso aumenta o número de vezes. Não é. É porque fez-se para que a Torá também trouxesse uma mensagem. Se eu conto de 50 em 50 lá em Gênesis, eu tenho Adonai a cada 50 palavras, a cada 50 letras. E assim o código da Bíblia vai nos trazer várias informações. Ou seja, existe um código dentro da Torá. Então ela não pode ser um livro comum. Não é um livro comum. Então, quem fez a revisão final, quem editou, não vou dizer lá, não, o que foi Moisés escreveu, então ele já trouxe. Não, vamos ser... Né, tipo vamos assim, ser honestos. Digamos assim, o último revisor, seja Esdras, não sei quem que seja, né, sabia o que estava colocando ali. Não é coincidência que tem alguma coisa escondida ali. Tem uma mensagem ali. É um nível mais profundo. Isso. Que isso aí foi passado de tradição em tradição e muitos sabem disso aqui. Exatamente. Então não é falado abertamente. Então, Moshe existiu? Moisés existe. Independente do personagem histórico que tenha dado origem à sua história. Moshe é a representação do próprio Deus. Como o Senedo disse, Moshe ao contrário é Hashem. Moisés é a representação do povo judeu. O que subiu a montanha, o que teve uma experiência com o divino e que ensinou as outras nações sobre esse Deus. Moisés é a representação da sabedoria judaica, da própria Torá. Ele é a representação da própria Torá. É a representação da lei. É a representação da lei. Para o mundo todo. Exatamente. Então ele é muito maior do que a discussão. Então, ele é um arquétipo mundial hoje em dia, não mundial. Só da e ele hebraica. a discussão sobre a natureza histórica de Moisés era totalmente tola desse ponto de vista. Porque é irrelevante. Moisés existe, a existência de Moisés é incontestável. E ela não existe porque existe um cara que se chamou Moisés na antiguidade egípcia. Ele existe porque pela relevância que esse personagem tem no mundo. E pelo que ele representa. E por ele estar sendo estudado e falado hoje ainda. 3.500 anos depois do que a história relata que ele tenha ocorrido. Nós ainda estamos falando sobre ele. Isso faz ele real. Isso faz a Torá real. E isso incomoda até a gente que não acredita, como você falou no começo. Exato. Ateus e céticos e historiadores e arqueólogos. Então, embora a gente esteja fazendo aqui uma brincadeira e conversando e jogando uma pitada de pimenta e tudo isso aqui, não é pra gente descredibilizar o texto. Muito pelo contrário. Estamos trazendo curiosidades, coisas que corroboram para dar um pouco mais de substância e tal. Mas o fato a irrelevância da Torá, a relevância da Torá, ela é incontestável. A relevância de Moisés, ela é incontestável. O êxodo do Egito, ainda que não esteja de acordo com o que a Bíblia relata, ele ocorreu não apenas mas diversos êxodos egípcios. E por último, o texto vai falar de escravos, né? E esses escravos, quem eram? Bom, os escravos não necessariamente eram escravos. A palavra lá é aved, significa trabalhador. Então é possível, inclusive, encontrar na Torá olha a bomba. uma revolução proletária. Tá? Uma revolução proletária. Que é o quê? Justamente a forma como a Torá narra
a mudança de um sistema de trabalho para outro sistema de trabalho. Não só ali localizado assim, mas em toda a região, em toda a região, o Oriente ali. Todo o Oriente. Entendeu? Se nós entendemos que a Torá ela é data do período de Esdras, estamos falando de um povo cativo, que foi levado cativo. E um povo que ansiava por uma liberdade também econômica. Ele queria ser dono de si mesmo. O povo judeu é influenciado pela Bíblia para não ser empregado. E que todo empregado é, de alguma maneira, um escravo, porque ele não tem domínio sobre o seu próprio tempo. E quem escreveu, estava narrando isso aqui, estava com esse problema na sua época e fazendo, de repente, uma retroprojeção lá de trás, num período uma retroprojeção, para que, né, dizendo, ó, isso aconteceu lá e está acontecendo aqui, e foi resolvido lá daquele jeito e aqui vamos fazer igual, né? E que o segredo todo está em sermos um povo independente. Entendeu? Então isso aqui não importa se aquilo aconteceu lá, aconteceu aqui, ou o que estava acontecendo com o povo hebreu, e aconteceu de repente naquela época, e estava acontecendo na época do autor, e a história estava se repetindo. Exatamente. Era sempre a mesma Ou coisa. ele estava tentando construir uma identidade judaica de um povo que não deveria ser escravo de ninguém. Uhum. E que sempre, talvez, começou graças ao seu trabalho e sua dedicação e sua devoção e sua organização também, né? Sempre se saiu bem no meio de outros povos, soube se virar, e aqueles povos estavam, de repente, enfastiados com eles e queriam explorá-los ou expulsá-los ali, ou... né? Já, isso começa, antes de começar aqui com o Êxodo, né? Começa lá com Isaac, com o problema do poço. Do poço. O povo com inveja do Isaac, já porque não, agora eu cavou o poço, nunca dava nada, o cara me cava o poço. Então a história de Êxodo narra a história de um povo invejado pelos outros. Não necessariamente, assim, mas também. Né? Começa lá com Isaac, depois temos o relato do Êxodo. Depois nós vamos lá para Babilônia, na época de Esther, né? Que também. Inveja de Mordecai. Lá o pessoal também, o Haman lá falou, pô, tem um cara, tem um povo aqui, inclusive esse tal de Mordecai aqui, ele não se prostra aqui, ó, rei, tá dando problema esse povo aqui. Né? Então já a mesma coisa que o faraó, ó, esse povo aqui, ó, tá crescendo, tá, e se junta com nossos inimigos aqui, e daí eles vão pelejar contra nós na guerra e ainda vão vazar daqui. Entendeu? Então sempre foi esse meu pensamento. Sempre foi. Então é uma narrativa que tenta inspirar o povo a um projeto de nação, não é isso? Você quer construir uma nação e você tem que dar a ela uma história que a represente e que ela possa, a partir daquela história, se espelhar e construir a si mesma. Então, é uma engenharia social. A Torá também é uma engenharia social para a construção de um povo que nela se baseia. Conta a história dele e repete a história e sempre está acontecendo isso. Para que o projete. Entendeu? No seu inconsciente. Para que você sempre saiba sair daqui desse problema, porque o que vai acontecer com vocês no decorrer do mundo, onde vocês estiverem, em todas as épocas, em todos os lugares, basicamente vai acontecer a mesma coisa com o povo judeu e vai ser por esse motivo, né? Porque vocês sempre se sobressaem. Exatamente. Então, a mensagem está aqui, codificada. Ó, o que acontece com vocês. E tanto se lê, isso entra no inconsciente coletivo judaico. E não é diferente hoje, e assim tem sido até hoje, né? Cara, obrigado pelo bate-papo, foi muito, muito, muito bom. A gente vai encerrando por aqui nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Não deixe de colaborar com o nosso trabalho. Abaixo desse vídeo você tem ali o nosso Pix para você fazer a sua colaboração. Colabore com o nosso canal e que você seja abençoado nessa semana que começa. E Shavuot é você, que o Eterno te abençoe, Shalom Lekulam, paz e plenitude a todos, e Shavuot o Mevorach. יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח
בתקווה